Olá, amigos do canal 2x1, aqui não tem empate, um forte abraço a todos vocês. Bora Bahia arrebentando, bora Bahia, pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, bora Bahia. Seguinte, ó, vou falar um pouquinho sobre o Pedro Henriques, foi vice-presidente na gestão do Marcelo Santana, né? Pedro Henriques. Ele deu uma entrevista ao Jornal à Tarde, também está disponível no EC Bahia, e ele fala, eu vou trazer duas coisas bem legais que ele falou. O primeiro ponto que ele fala sobre a oposição do Bahia, e o segundo é a questão do Bahia no campo, o jogo, as contratações. E ele fala que o Bahia de fato pecou nas contratações, na formação do elenco, pecou no futebol, né? Eu vou abrir aspas para Pedro Henriques quando ele fala da questão da oposição do Bahia. O que Pedro fala? Abrindo aspas. O que muitos torcedores não entendem é que a oposição do Bahia nunca ocupou um espaço muito grande no clube. O que há são vários grupos políticos que são fortes. E nenhum grupo que apoiou Belintani no primeiro mandato poderia lançar candidatura agora. Eles entendem que tiveram erros, mas que, no geral, Guilherme e Vitor fizeram um bom trabalho de reestruturação do clube. Até o grupo de Abílio Freire, que concorreu com Belintani na última eleição, o apoiou nessa. Ele fala também sobre o Lúcio, que foi oposição a Belintani na campanha das eleições do Bahia. Vou abrir aspas para Pedro Henriques. Quanto a Lúcio Rios, do grupo Mais Bahia, eu não o conheço pessoalmente, mas não o vejo como alguém que fez muito pelo Bahia para virar nome forte para concorrer à presidência. Ele estava lá nos grupos quando houve a intervenção. Mas o que de fato ele propôs ao clube? A oposição trabalha muito na base da crítica, mas não tem projeto. Meu irmãozinho. Alô, Lúcio Rios, ó. Resposta, né? Tem que dar a respostazinha aí para que a gente possa até fazer um conteúdozinho, né? Sobre essa questão. Dois pontos interessantes que o Pedro Henriques fala. Ele chama a atenção que o grupo de oposição trabalha na base da crítica e que não tem projetos para o Bahia. É bom estar refletindo e pesquisando e ouvir também o outro lado que é importante e é democrático, né? Você ouve o Pedro Henriques, que faz parte de um grupo, e o Lúcio Rios, a oposição do Bahia, faz parte de outro grupo. Ou vamos ouvir todos os lados, né? E daí tomar uma reflexão sobre isso, né? Um ponto de vista sobre isso. Agora, o Pedro Henriques eu achei bem honesto na questão quando ele também fala da gestão do Belintani. E aí eu vou abrir aspas novamente para Pedro Henriques. É uma gestão que pecou muito no futebol e eles reconhecem isso. É uma gestão consciente do que está fazendo, que está lutando para melhorar o Bahia, mas que tomou alguns caminhos que eu discordo. Será que o Pedro Henrique saiu do Bahia porque ele fez parte da gestão Belintani no primeiro mandato? Será que ele saiu por conta disso? Abrindo aspas novamente para Pedro Henriques. Muita gente discorda do futebol. Agora estamos aí nessa situação alarmante de possível queda para a Série B, e se o Bahia cair, o que eu espero que não aconteça, eles vão ter que contornar o problema e voltar com uma gestão mais voltada para a evolução do futebol, para que o Bahia possa voltar à Série A o mais rápido possível. Meu irmãozinho, na fala aqui do Pedro Henriques, ele não tem convicção se o Bahia fica ou não, e é normal. Eu também não tenho convicção se o Bahia vai ficar na Série A ainda. O campo vai falar isso e nós estamos aqui para analisar. Agora é evidente que o Pedro Henriques, que mesmo que faz parte do grupo do Belintani, faz uma crítica forte, dizendo que discorda inclusive. Então o Belintani, será que o Belintani não parou para ouvir as discordâncias? Porque aparentemente quando ele fala caminhos que eu discordo e muita gente discorda no futebol, é claro que é tratando da questão futebol. Agora estamos aí nessa situação alarmante. Será que faltou ouvir o contrário do nosso querido presidente Belintani? Será que ele estava executando uma ação e quando ouviu palavras em desacordo com o que ele queria, ele acabou se afastando dessa turma? E no caso o Pedro Henriques, fica este questionamento, fica esta dúvida com relação a isso. Meus amigos, nós todos sabemos e estamos carecas de saber. O erro do Bahia e a situação que o Bahia está atualmente é totalmente, e aqui na fala do Pedro Henriques, é muito claro que é de total mesmo, 100%
da diretoria do Bahia, presidente Guilherme Belintani. Situação na qual o Bahia se encontra nos erros da contratação, na formação da diretoria de futebol, está claro aqui. É uma pessoa que esteve lá dentro. Esteve lá dentro. E foi muito claro quando ele disse que discorda. Meus amigos, além disso, o Bahia pode perder 60 milhões caso caia para a Série B. Aí, vou abrir aspas novamente para Pedro Henriques, na qual ele dá um parecer sobre isso. Caso caia para a Série B, o prejuízo financeiro pode chegar até 60 milhões. Perder, por exemplo, a cota televisiva. Claro, o clube deve negociar com a Globo, com a Turner, para tentar um acordo e diminuir esse prejuízo. Ainda assim, é uma situação muito difícil e ainda nós estamos em plena pandemia, sem torcedores no estádio, tem toda essa questão também, além da provável queda do Bahia, caso aconteça, né? Caso aconteça a provável queda do Bahia para a Série B. Então nós vamos ter um prejuízo pela queda, um prejuízo natural ocorrido por causa da pandemia, e aí você tem os torcedores assistindo os jogos fora do estádio, sem presença de público, e meu irmão, não há coisa pior para a nação tricolor cair nessa temporada 2020. Nós estamos em 2021, mas o Campeonato Brasileiro se estendeu a mais entrando no ano de 2021. Mas será uma questão de vexatória, cara, vexatória. Porque claramente mostra-se o erro da diretoria do Bahia. Muitos times que caem, o erro está de fato na direção. Muitos que caem, o erro está na direção. Mas, meus amigos, não é de hoje que nós estamos falando sobre isso. Estou falando nós, não sou somente eu, não é somente meu querido Ronexon do canal 2A1. É toda a galera que cobre o Bahia, toda a torcida tricolor. E não é de hoje, faz muito tempo. Poderia ter corrigido sim, poderia ter corrigido, porque os sinais claros de que a formação do elenco do Bahia estava sendo mal conduzida, o Pedro Henrique já está dizendo aqui, né? Já está dizendo aqui, já estava lá dentro, né? Meus amigos, canal 2A1 aqui não tem empate. Tomara que o Bahia consiga reverter essa situação. Que o presidente Belintani, que tem tempo de mandato, né, assumiu agora, tem tempo de mandato para poder fazer essas correções. Mas ó, ouça a voz da torcida, meu querido Belintani. Ouça a voz do contrário. Serve para você refletir. Eu, sinceramente, eu não conheço gestor que só ouve menções positivas ao seu trabalho. Ele tem que ouvir as críticas. Ele tem que estar atento ao que as pessoas estão falando para que ele possa fazer a correção necessária. Muitas vezes os bajuladores nos prejudicam. Aqueles que dão tapinha nas costas nos prejudicam demais. O ideal é você ouvir todo mundo, inclusive aquelas pessoas que discordam de você. Canal 2A1 aqui não tem empate.